Oi, gente, vamos falar agora sobre a questão da contagem, dos números, né? Na verdade, a gente aprendeu, quando era criancinha, aprendeu a contar com os dedinhos, um, dois, três, quatro, e a gente acha que isso aí é a coisa mais natural do mundo. Na verdade, ao longo das civilizações, várias formas de contar foram criadas, e essa é mais uma delas. Eu diria assim, ela se tornou universal, né? Mas antes dela, houve várias outras formas de contar. Por exemplo, os babilônios utilizavam um sistema bem interessante que permitia, inclusive, que eles contassem de 1 a 10, até mais do que 10, com uma mão só. Aqui, ó. Eles contavam assim: 1, 2, 3, 4. Depois 5, 6, 7, 8. Eles usavam as falanginhas, as falangetas, né? 9, 10, 11, 12. Bom, se eles contavam até 12, repara que eles estão usando até mais do que as mãos que a gente utiliza aqui, né? Para contar até 10. Usam uma mão só. Quer dizer, se você botar as duas mãos, então dá para contar muito. Eles usavam, na verdade, uma mão contando desse jeito, né? Um, dois, três, etc. E a outra eles contavam assim, para indicar. Então, se você multiplicar, são 12 vezes 5. Eles contavam até 60. Você diz, mas esse sistema é muito antigo. Não, a gente tem isso ainda hoje. Os nossos relógios, eles contam até 60. Né? Isso é herança lá dos babilônios, né? Se a gente for olhar para outras alternativas, a gente vai ver que existem também, por exemplo, os romanos. Os romanos, eles contavam utilizando símbolos. É como se fossem as nossas notas de dinheiro, né? A gente tem nota de R$ 1, R$ 2, R$ 5, R$ 10. A gente tem várias notas, tá? E aí, para a gente fazer a contagem, por exemplo, eu quero R$ 60. A gente pega uma nota de 50 e uma nota de 10. Não é a única maneira de você fazer R$ 60, podia pegar três notas de 20, mas a forma mais econômica, vamos dizer assim, seria fazer dessa maneira. Então os romanos tinham o número 1, 5, o 10, o 50 e o 100, o 500 e o 1000. Bom, tinha até mais. Então eles dividiam assim numericamente, não de forma como a gente faz, dividir de 5 em 5, né? Múltiplos de 10, né? Bom, e aí eles conseguiam contar bem, né? Talvez tivesse um pouco de dificuldade na hora de fazer contas, mas eles utilizavam naquela época um aparelhinho chamado ábaco, que a gente vai falar com mais detalhes. Eu tenho aqui um ábaco criança que eu comprei, né? E eles usavam uma coisa parecida com essa, né? Deixa eu botar isso aqui assim em pé, usa assim em pé, né? Para contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E eles faziam contas muito rapidamente com esse negócio aqui, tá? A gente vai falar mais adiante sobre esse tipo de dispositivo, vamos falar sobre o ábaco e o irmão, digamos, mais esperto dele, que é o soroban. Mas essas coisas elas foram evoluindo e a gente, lá pelo século V, né, a gente se depara com uma invenção, que é a invenção dos nossos números. Os nossos números que são baseados em potências de 10, né? 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, né? E esses números eles são colocados um do lado do outro de acordo com com o seu valor, digamos assim, multiplicativo. Por exemplo, se a gente quer colocar 30, a gente coloca 3 e depois coloca o zero. Mas o zero, na verdade, sempre foi uma coisa meio complicada, né? Se eu fosse 35, ficaria fácil. Então, o 3 e o 5. Mas você sabe que o zero, quando foi inventado esse sistema de numeração, ele não era usado. Tá? E isso, em termos, por exemplo, da Igreja Católica,
era muito estranho usar o zero. Por quê? Porque se Deus é o um, vamos dizer assim, na tradição, né? Deus é o único, Deus é o um, né? Como é que pode existir uma coisa que venha antes do um, antes de Deus? Então, os teólogos lá do século V não gostavam muito dessa história de zero. É que depois o tempo foi passando e as pessoas foram notando a necessidade da existência de um símbolo, que é o zero. Mas o importante é assim, você ter um sistema posicional. Olha aqui pelo ábaco mesmo, aqui, ó. Se eu tenho aqui, deixa eu virar o ábaco ao contrário, tá? Olhando para vocês aqui assim, né? Está escrito ábaco aqui em cima. Né? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, 300, aqui, ó, aqui as centenas, aqui as dezenas, embaixo as unidades, né? Então você teria 325, né? É muito fácil de você representar isso. E é muito fácil fazer contas, né? A gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, esse sistema, né, posicional foi aquilo que foi inventado lá pelo século V, né, e permeou os nossos dias até agora. Bom, como é que você ensina isso para uma criança? Tem várias maneiras. Eu gosto muito de usar o ábaco, porque o ábaco ele é muito interessante. Mas tem uma outra forma de usar, de ensinar para a criança, que é utilizando um aparelhinho que a gente compra no Mercado Livre, sei lá, chamado material dourado, né? Esse aqui é uma versão bem baratinha que eu comprei só para brincar um pouquinho, né, de trabalhar. Então, o material dourado, ele é uma coisa mais ou menos assim. Por que chama de material dourado? Porque as versões originais que foram inventadas por Maria Montessori, há mais ou menos talvez uns 50 anos, um pouco mais, eu não sei exatamente o dado. Ele divide as pecinhas em 3 tipos de pecinha. Essas pecinhas aqui pequenininhas têm o valor de 1, tá? Essas tem umas outras intermediárias aqui, que são essas aqui, que tem o valor de 10, né? Tem essas peças grandes aqui que valem 100. Dá para perceber, né, que são 10 de 10, né? E existem umas versões mais caras desse material dourado que tem uns cubos que seriam equivalentes a 1000. Então, com isso, você consegue fazer várias brincadeiras com as crianças e vai introduzindo a notação posicional, tá? Um dos jogos mais comuns que se faz com criança é ir colocando esses botões, essas pedrinhas, uma do lado da outra, né? E quando elas atingem o número 10, tá? Você tira uma dessas e substitui, perdão, tira todas elas e substitui por uma varinha dessas, de 10, né? É como se elas estivessem todas coladinhas, né? Então você consegue fazer vários jogos. A gente dá uns exemplos mais adiante. Então, material dourado é uma forma de você ensinar as crianças que são cegas, ou não cegas, na verdade tanto faz, porque é um material completamente acessível e é muito barato, né? E você tem algumas coisas que você pode fazer com material dourado, você pode pintar as pedrinhas, você pode fazer, bom, várias possibilidades. Eu não vou aqui falar muito sobre essa questão, mas eu dou alguns pequenos exemplos no texto, tá bom? Então é isso, resumindo, a gente utiliza hoje na matemática um modelo que é um sistema posicional de números, tá? E essas posições dos números, elas são derivadas do número 10, tá? Seria assim, uma pedrinha, seria o 10 elevado a 0, 1. Essa varinha aqui seria o 10 elevado a 1, 10. Aquele quadradinho, 10 elevado a 2, 100. O cubo, que não tem aqui no meu exemplo, seria 10 elevado a 3, 1000.
Tá? E você consegue brincar com as crianças, montando, monta aí para mim o número 25. Aí a criança pega uma varinha de 10, outra varinha de 10 e cinco pedacinhos pequenininhos que valem 1. E a pessoa começa a entender. Agora vamos somar, a pessoa pode botar mais pedrinhas, quando ela atinge 10, ela pode tirar todo aquele conjunto de pedrinhas pequenininhas e substituir por uma varetinha de 10. Né? Então são várias possibilidades que você, com certeza, tem uma vasta bibliografia na internet, e a gente aqui dá uns exemplos bem simplesinhos para você começar a brincar um pouco com essas alternativas, que valem também para crianças que não são cegas. E porque isso aqui é muito importante. Quando nós fizermos uma alternativa qualquer, é muito importante que a gente trabalhe com a perspectiva de que aquela atividade seja realizada também por pessoas que não sejam cegas, para que a gente tenha a inclusão realmente realizada de forma plena nas nossas classes, né? Nas nossas salinhas, dos nossos queridos alunos. Queridos amigos, então por hoje vamos ficar aqui. Vamos adiantar um pouquinho o tema, né? A gente vai falar agora sobre esses instrumentos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o ábaco, vamos falar sobre o soroban e vamos falar sobre outras coisas que são fáceis de utilizar e que fazem a base, na verdade, do processo de ensino básico da matemática. Todas essas coisas, hoje em dia, elas têm contrapartes no computador. Professor, eu não tenho ábaco. Não precisa se preocupar. Para você aprender, para você treinar, você pode usar o ábaco no computador. Tem um programa para fazer isso. O soroban, material, tudo isso tem simulado no computador para você trabalhar, para você aprender a fazer suas bolações mentais. Agora, quando faz o uso com as crianças, aí não. Realmente tem que ser de verdade. Ok? Então é isso aí. Ficamos por aqui agora. E vamos lá.